Bom, é só para dar um apanhado geral do que é um delineamento experimental. Então, o delineamento experimental a gente tem lá desde 1923, antes de se ter uma certa organização do que era um experimento, o Fischer lançou alguns artigos de como poderia se organizar um experimento, ou seja, como eu poderia organizar de maneira sistemática para tentar comprovar uma hipótese ou pelo menos lançar algo que eu poderia ter total controle sobre o meu sistema para que simplesmente ao colocar um tratamento ou colocar um efeito diferentes em diferentes unidades experimentais ou animais, gaiolas, pastos, tanques. Então, o que ele tentou fazer? Ele tentou criar de maneira organizada todo um complexo, um sistema, para que ele conseguisse reduzir ao máximo os efeitos que eram aleatórios, ou os efeitos que ele não poderia controlar. Então, ele chamou isso de delineamento experimental, e aí eu vou apresentar para vocês os três principais delineamentos experimentais e como eles são organizados, e as vantagens e desvantagens de cada um deles. Então, o primeiro mais conhecido chama delineamento inteiramente causalizado. Ele é o mais simples de todos. Ele é o mais conhecido também, porque quando a gente tem ambientes extremamente controlados, como laboratórios, estufas, onde eu posso controlar temperatura, umidade, qualidade do ar, o solo, quando eu posso fazer, todo o sistema está sendo controlado, ou seja, o ambiente está sendo todo controlado, e eu vou incluir, por exemplo, uma variável como doses de adubo, ou em ratos de laboratório, eu estou testando medicamentos, agora que a gente está tendo muito sobre a vacina, como é que isso é feito em laboratório? Então isso é totalmente controlado, até os ratos eles são o mais homogêneos possíveis para que a única variação que eu possa ter como cura ou não cura, ou o animal sendo resistente ou não resistente, seja simplesmente aquela vacina, ou um medicamento, ou um protocolo. Então, a gente deixa de maneira mais organizada e mais controlada possível para que apenas esse efeito sistemático esteja causando possa causar algum efeito ou não. Que aí, se eu encontrar uma não diferença, por exemplo, entre um placebo e esse medicamento, isso quer dizer que esse medicamento não tem nenhum efeito. Então, a ideia é a gente ter o maior controle sobre o meio ambiente para que simplesmente aquele efeito sistemático possa ser a única causa de mudança, seja na fisiologia, no crescimento de uma planta ou qualquer resposta que a gente venha a ter. Então, o inteiramente causalizado é o mais simples de todos. Ele tem como principal característica os princípios de repetição e casualização, em que os tratamentos são distribuídos na parcela de maneira inteiramente casual, com números iguais ou diferentes de repetições de tratamento. Então, às vezes, é de interesse você ter um maior número de um certo tratamento do que outro. Então, você pode ter isso, um certo desbalanceamento, usando inteiramente causalizado. É claro que tem que tomar um cuidado sobre isso. E para quando a gente tem uma instalação de experimentos em que existe uma certa homogeneidade, ou seja, tudo dentro do ambiente é o mais homogêneo e controlado possível. Como vantagem, a gente tem que é bastante flexível, em que o número de tratamentos e de repetições depende do número de parcelas disponível. O número de repetições pode variar entre um tratamento e outro. A análise estatística é extremamente simples, então a gente vai ver como é que isso funciona na prática. O número de graus de liberdade para estimar o erro experimental, isso quem for lá na área de estatística já vai ver como é que monta o quadro de ANOVA, o que é esse grau de liberdade, o quanto isso está tendo de influência na variância. Então isso é muito importante, ter noção sobre isso. E aí o que a gente tem como vantagem nesse delineamento é o maior grau de liberdade do erro experimental possível. Claro que nem tudo são flores, a gente tem algumas desvantagens. Exige uma homogeneidade de todas as parcelas. Como eu falei, a gente tem que ter um ambiente mais controlado. Se eu tiver, por exemplo, eu estou fazendo experimento em aba de morro e já numa baixada, então eu não posso garantir que a qualidade do solo é a mesma entre os dois. Então, se eu não tiver essa homogeneidade, aí eu vou ter que buscar outro elemento experimental que possa me auxiliar nesse tipo de experimento, nessa condição que eu estou tendo, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente.
Outra coisa é que pode conduzir a estimativa bastante alta da variância residual, pois como a gente subentende que toda única mudança que eu vou ver no meu experimento, ele está simplesmente no meu tratamento, eu não estou colocando dentro do meu modelo experimental outras causas de variação. E aí, como eu não tenho outras causas de variação, eu posso estar inflacionando o erro experimental. E aí, o que isso tem como inconveniente é que às vezes eu sei que um tratamento pode sim causar uma certa diferença entre um e outro, e aí como a variação do meu erro experimental é tão alta, eu não consigo ver essa diferença entre tratamentos. Então a gente tem que tomar cuidado e planejar como será o nosso experimento e qual delineamento experimental. Por isso que vocês têm que ter noção do que é um delineamento experimental. Então, como é que pode ficar um croquis? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Imagine que eu tenho 4 variedades de milho e aí eu quero testar e avaliar qual é a melhor variedade. Então, eu tenho lá um espaço no campo em que eu tenho a variedade A, B, C, D e E. E aí o que eu simplesmente faço é lá no meu campo, onde eu tenho as minhas parcelas separadas, eu sortear onde vai ser plantada cada uma das variedades. E aí eu vou ter ela repetida 4 vezes, obviamente é um dos princípios, né, da experimentação, eu tenho que ter a minha repetição e também a casualização. Então o que a gente faz é sortear em cada quadradinho aonde vai ficar cada tratamento de maneira mais aleatória possível. Porque, obviamente, se eu não deixar isso de maneira aleatória, eu posso causar um certo... criar o meu bias. Então, eu posso influenciar onde eu estou plantando a cada variedade. Então, o que eu tenho que fazer é tirar esse efeito, que seria o meu efeito de onde eu quero plantar cada um deles e deixar isso de maneira casualizada. Então, eu posso criar papeizinhos e ir sorteando onde cada um deles vai ser plantado. E aí é como é que fica esse quadro para depois calcular a nova. Isso é muito conhecido quando vocês forem ver na parte de análise de variância. E aí o segundo delineamento experimental muito conhecido é o de blocos causalizados. Então lá eu falei com vocês o delineamento inteiramente causalizado, o anterior, é que aquele delineamento eu tinha um ambiente que ele era completamente homogêneo dentro dele. Então, por isso eu tinha como exemplo casa de estufa e laboratório. Quando a gente vai para o campo, eu já não posso mais garantir que a qualidade ou fertilidade do solo possa ser a mesma. Se eu estiver falando de piquetes, se eu estiver falando de áreas para plantio, se eu estiver falando entre gaiolas que de repente podem estar em espaços diferentes, um no colégio agrícola, por exemplo, o outro em outra universidade. Então não garanto que eu vou ter uma certa homogeneidade entre esses ambientes. E aí o que a gente faz é incluir um efeito que a gente chama de efeito de bloco, e aí eu falo, olha, dentro dessa universidade é um bloco, lá na outra universidade é outro bloco. Olha, na aba de um morro é um bloco e na baixada é outro bloco. Por quê? Porque eu vou subentender que dentro do bloco, é como se dentro do bloco eu tivesse um inteiramente causalizado. Então eu tenho os blocos separados em regiões ou em locais diferentes, e aí dentro daquela região e local diferente, dentro deles eu tenho uma minha pressuposição que aí eu tenho uma homogeneidade. Então imagine assim, que cada formato desse aqui, seja o triângulo, o quadrado, o círculo, são diferentes locais. Eu já não garanto mais que entre eles eu tenho uma homogeneidade, mas dentro deles eu posso garantir. Então o que eu faço é separar nessas formas, por exemplo, cada tratamento, se eu tiver 3 tratamentos, A, B e C, então eu vou repetir A, B e C em cada um desses ambientes diferentes, nesses blocos, e aí dentro deles eu vou ter essa repetição. Então eu vou ter A, B e C aqui, A, B e C aqui, A, B e C aqui, só que dentro deles eu tenho a pressuposição de homogeneidade, entre eles eu não tenho essa pressuposição. Então o que eu faço no meu modelo estatístico é avisar, olha, eu tenho um efeito que ele pode estar causando uma variância, uma variabilidade entre essas parcelas. Então, entre a parcela do quadrado e entre a parcela do triângulo. E aí o que a gente faz é colocar o efeito de bloco no meu modelo. Não vem ao caso aqui a gente falar de como é que é o modelo estatístico, e sim a ideia. Se no anterior eu falava para vocês que a única causa de variação dentro do meu experimento era o tratamento,
Agora, quando eu tenho um de blocos causalizados, eu coloco esse efeito de bloco, ou seja, eu retiro do meu erro experimental um efeito sistemático que eu já conheço, esse efeito de bloco. Então, é um efeito que eu sei que isso está acontecendo, não sei, obviamente, qual é a escala dessa variação, a grandeza dessa variação, mas eu sei que existe. Então, eu incluo no meu modelo estatístico, olha, eu aviso, existe um efeito de bloco, existe uma causa de variação, existe um novo componente de variância, ou seja, um componente que vai causar uma variação no meu experimento, na minha resposta, que é o bloco. E aí, quando a gente faz isso, eu retiro o que iria antes para o resíduo, e aí agora eu tenho a tendência de retirar, eu não causo aquele inflacionamento que ocorreria no erro se eu tivesse negligenciando esse efeito de bloco. E aí eu tento auxiliar, e aí eu tenho um maior controle, por isso o bloco é chamado de controle local, então eu tenho um maior controle sobre as minhas causas de variação, e aí sim eu posso ter uma maior confiabilidade dos meus resultados. Então, dos blocos, além de ele ter o efeito da repetição e da casualização, ele também leva em consideração o princípio do controle local. Então ele pode ser, por exemplo, 2 pesados de uma fazenda, então eu posso ter uma baixada, e aqui eu posso ter a aba do morro, eu posso ter pedaços e fatias dentro de uma área experimental. Então ele é o mais utilizado por isso, porque aí eu tenho mais uma causa de variação. Então eu tenho um maior controle sobre os meus erros aleatórios. Então eu crio mais um componente de variância. Então as principais características desse detalhamento que as parcelas são distribuídas, mas elas não são distribuídas em todo o experimento, e sim dentro de cada bloco. Então a causalização ela ocorre dentro do bloco. Então dentro do bloco eu tenho como se fosse um inteiramente causalizado. Então dentro do bloco 1 eu causalizo, eu faço o sorteio dentro do bloco 1. Do 2 a mesma coisa, do 3 e assim pelo número de blocos que eu tenho. O número de parcelas é igual por bloco, senão a gente tem o que a gente chama de delineamento em blocos incompletos. Aí é outro delineamento. Nesse caso aqui é de blocos causalizados completos. E os tratamentos são distribuídos na parcela de forma casual. Ou seja, a causalização é feita dentro de cada bloco, como já havia dito. Então, outra vantagem do bloco, ele não tem um formato. Então ele pode ser quadrado, reto, pode ser em formato de L, pode ser do formato que você precisa. Então os blocos podem ter essa diferença de formato entre eles, e isso facilita na hora de vocês implementarem o experimento. A única pressuposição que eu tenho é que eu tenho que ter a uniformidade dentro do bloco. Então, como vantagem, permite ter o maior controle, ou seja, entre o controle dos blocos, né? Então eu tenho o maior controle do que pode ser uma causa de variação. Outra vantagem é que eu posso fazer uma generalização de uma certa região. Então, se eu quiser falar, olha, uma certa variedade ou uma certa raça, como é que ele está se comportando dentro do estado do Rio de Janeiro? Então, para tentar generalizar dentro do estado do Rio de Janeiro, eu pego várias regiões dentro do estado e depois eu generalizo para o meu estado. Então, eu posso, com um bloco, ao invés de ter simplesmente uma restrição de falar assim, olha, não, tem que ser com um ambiente de campos, não. Eu vou criar esses animais em vários pedaços ao redor do estado, e aí depois eu coloco esse efeito de bloco, e aí falo, olha, como é que está o comportamento dessa raça dentro do nosso estado? Ou se eu quiser comparar ao redor do Brasil, ou de cada clima, se eu estiver fazendo comparações de clima, então eu tento generalizar cada vez mais com o uso do bloco. Óbvio que também a gente tem que ter um certo limite, porque dependendo do número de tratamentos, o bloco também vai ter que crescer proporcional ao número de tratamentos, e aí dependendo do experimento ele se torna uma proporção muito grande a ponto de a gente não ter com uma logística de realizar aquele experimento. Ele conduz uma estimativa mais exata e precisa da variação residual, e também a análise de variância também não é muito simples, simplesmente a gente vai pegar o que seria um inteiramente causalizado, e, obviamente, como eu fiz o experimento no formato de blocos, eu tenho que incluir no meu modelo experimental o efeito do bloco. Como desvantagem, a gente pressupõe que dentro do bloco eu tenho uma homogeneidade e que a gente não pode aumentar muito o tamanho do tratamento, né? Porque aí isso acaba inviabilizando a nossa logística.
E através do controle do bloco, ou seja, eu vou incluir na minha análise de variância um efeito, um fator de variação ali dentro, então ele vai comer um pouco de grau de liberdade do resíduo. E aí o que causa que no anterior eu não tinha essa fonte de variação, então agora eu vou acabar tendo que reduzir o meu grau de liberdade do resíduo, lá na nova. Então aqui tem mais um exemplo que eu posso trabalhar com vários tipos de pneu e eu quero ver qual é o mais eficiente, que vai gastar menos gasolina, porque aí eu quero ver, por exemplo, na minha região, na minha universidade, eu faço uma série de experimentos dentro, por exemplo, no colégio agrícola, e eu quero ver qual o pneu que vai ser o mais econômico para a nossa unidade experimental, lá para a nossa unidade de pesquisa, né? E aí a gente pode fazer uma série de testes de pneus. Eu faço a minha organização em blocos, em cada pedaço, ou seja, eu posso avaliar dentro de uma baixada, posso avaliar num declive, em diferentes regiões, e aí depois eu avalio para ver qual pneu foi mais econômico, e aí depois a gente só usa aquele tipo de pneu, né? O que foi mais geral para a gente possível. E aí o último delineamento que a gente tem é o de quadrado latino. Claro, não é o último que a gente tem de todos os delineamentos, não, os mais comuns. Que aí além da gente ter o princípio da repetição, da casualização, é como se eu estivesse aplicando o efeito de bloco, só que ele duas vezes. Então, imagine um quadrado em que eu vou ter o efeito de bloco numa linha e numa coluna. Depois eu vou tentar ilustrar isso para vocês. Mas aí quando eu estiver na linha e na coluna, o número de linhas ele vai ser igual ao número de colunas, que vai ser igual ao número de tratamentos. E aí é o que a gente chama de quadrado, ele vai ter que formar esse quadrado. E aí por isso o nome chamado de quadrado latino. Então a gente utiliza duas vezes o princípio de controle local. Então para poder eu ter mais uma vez um controle sobre aquele erro experimental. Então como eu não posso às vezes garantir que dentro do bloco eu tenho uma homogeneidade, eu tenho que fazer o controle duas vezes. Então às vezes eu estou fazendo experimento em aba de morro em que eu vou ter a posição horizontal e a posição vertical do meu experimento. Então eu preciso fazer esse controle duas vezes. E aí, incluindo esses dois efeitos, a gente vai ter um maior controle sobre o erro experimental. Então o que a gente faz é, uma vez que a gente tem esse bloco, né, o bloco ele pega a restrição, uma homogeneidade dentro dele, só que às vezes a gente pode ter um único efeito perturbador dentro do bloco, só que no nosso caso do quadrado latino eu posso ter dois efeitos. E aí eu preciso organizar o meu experimento em que ele vai ter duas posições. Não necessariamente ele tem que ser em formato de quadrado, mas o jeito mais visual é em formato de quadrado. Quando a gente for ver na prática, na verdade eu vou utilizar o efeito de animal e de período. Isso é muito comum na área animal. Usar o quadrado latino quando a gente tem esse efeito de animal e de período, e aí eu vou trocando meu tratamento de animal ao longo dos períodos. Então o que a gente chama desse quadrado pode ser 4x4, 3x3 ou 5x5. Vou mostrar como é que funciona isso lá na análise. Então imagine que além dos formatos que a gente tinha no bloco, eu também tenho as cores. Então, por exemplo, eu vou pegar as colunas e vou organizar as formas, e nas linhas eu vou pegar o quê? As cores. Então eu vou ter duas fontes, dois controles locais. Então, além de organizar as minhas formas, nas colunas, eu vou organizar nas minhas linhas as cores. E aí eu vou ter dois controles. E aí com essa vantagem de dois controles eu estou segurando mais uma vez, evitando que eu vou ter um certo inflacionamento do erro experimental. Então, o quadrado latino, para a casualização dele, ele tem um certo protocolo extremamente simples. Então você vai formar um quadrado em que você vai ter na linha A, B, C, D e E. Na coluna a mesma coisa, A, B, C, D e E. Então, um segundo você vai seguir a mesma ordem. Ó. Então, como ele começou com B, depois ele vai vir C, D, E, A. Depois D, E, A, B. Depois E, A, B, C. Depois E, A, B, C, D. Então, fazendo esse quadrado dessa maneira, a gente vai escolher se a gente quer começar pela linha ou coluna. Então eu vou criar uma casualização, primeiro na linha ou nas colunas. Então nesse caso aqui eu fiz nas linhas. Então eu peguei as linhas e sorteei dentro dela as letras A, B, C, D e E. Então eu sorteei isso em todas as linhas. E aí eu formo esse novo quadrado.
E aí depois, com esse novo quadrado, eu venho nas colunas e sorteio novamente. Então eu venho nas colunas, depois de pegar aquele quadrado anterior, faço o sorteio dessas colunas, e aí eu vou ter o meu quadrado final. E aí esse quadrado final é o quadrado que eu vou ter já organizado. Então esse aqui é a primeira repetição, pode ser, né? A primeira repetição do tratamento 1, primeira repetição do segundo tratamento, ou do terceiro, ou do quarto tratamento, e assim até a gente terminar essa casualização. Então vocês já vão ter quem vai ser A, B, C, D e E, sorteou a primeira vez a linha ou a coluna, e aí depois você sorteou de novo ou a coluna ou a linha. Então vocês vão ter que fazer esse sorteio 2 vezes. E aí esse quadrado é o quadrado que é feito para poder ir lá no campo e aí sim montar esse experimento. Então, ele tem uma alta eficiência, eu falei com vocês, como ele controla 2 vezes, ele não é muito utilizado, por quê? Porque o número de tratamentos tem que ser igual ao número de repetições. E aí eu vou ter que ter um número de linhas igual ao número de colunas, que é igual ao número de tratamentos e repetição. Então, se eu começar a aumentar muito o número de tratamentos, imagine que eu tenho variedades de milho e que eu preciso de 1 hectare para cada variedade. E aí eu já tenho 4 repetições. E aí eu já vou montar o meu quadrado. Então isso vai ficar muito grande. Então se eu for aumentando já para 5 variedades, aí eu já preciso de 5 por 5. E isso só vai aumentando o meu problema até o ponto que, obviamente, eu posso não realizar esse experimento. Então tem que tomar muito cuidado. Então geralmente o que se faz são 2 tratamentos 3x3 para ter grau de liberdade do resíduo possível, 2 4x4, 1 5x5, 1 6x6, 1 7x7. E é muito raro, mas muito raro se fazer um 8x8. Por quê? Porque acima disso o experimento vai ficando muito grande. Então, se eu fizer isso em períodos ou em tempo, o experimento pode ficar muito longo. E aí eu acabo já incluindo um novo efeito que antes eu estava querendo segurar, por exemplo, o efeito de estação do ano. E aí se os meus períodos ficarem muito longos, o número de períodos ficar muito longo, eu vou trocar entre os períodos já a minha estação do ano. E aí já é outro clima, e aí eu já troquei a variação entre um anterior e o outro. Não é a mesma variação. Então essa certa homogeneidade dentro do efeito, ela não vai existir mais. E aí a gente acaba inviabilizando o experimento. Então por isso a gente tem que ter cuidado quando a gente está aplicando o quadrado latino, tem que planejar muito bem. Então como vantagem, ele controla 2 vezes essa heterogeneidade, conduz estimativas de erro por consequência, menos elevadas. Ele exige que os blocos fiquem no mesmo local ou na mesma região para que seja homogêneo, né, dentro da linha ou dentro da coluna. Então, se eu estou falando de períodos e eu estou avaliando uns animais dentro de uma certa estação experimental, uma estação do ano, seja da água ou da seca, eu vou ter que fazer todos eles na mesma estação do ano. Então eu tenho que vigiar isso, porque se ficar muito longo eu acabei trocando a estação do ano. Então eu já não posso ter essa pressuposição de homogeneidade dentro das estações. E aí isso atrapalha. O número de tratamentos tem que ser igual ao número de repetições. E apresenta um menor grau de liberdade do resíduo, porque eu estou tendo já 2 controles. Aí lá no quadro da nova a gente come 2 vezes aquele grau de liberdade do resíduo. Então aqui tem um exemplo, então fazendo aquela ideia do quadrado, como é que ele pode ser sorteado. Então ele já foi sorteado e a gente pode ter um croquis, por exemplo, para 5 variedades de cana, em que vai ser montada dentro de uma região, dentro, por exemplo, lá no colégio agrícola ou lá na rural, que eles trabalham com cana. Então na hora de fazer o experimento deles, eles fazem esse controle 2 vezes, em 2 posições, seja na vertical ou na horizontal. E aí eles podem sim ter um controle local melhor. Claro que isso tem que ser possível, né? Que a unidade experimental e também que a logística possa ser realizada. Então, e aí como é que fica a tabulação dos dados depois, para que a gente possa fazer o somatório da linha e depois o somatório da coluna, e aqui é o somatório total. Então eu vou aqui no meu browser e escrevo localhost 180, e aí eu dou Enter. E ele já avisa, ó, Welcome SAS. Ele vai checar aqui que se existe, se você tiver conectado à internet. Não é obrigatório você
para rodar o SAS está conectado à internet, mas se você estiver conectado à internet, ele vai checar se existem atualizações. E ele já avisa, ó, está atualizado. Beleza, eu posso então iniciar o meu SAS Studio. Não preciso ficar com as duas abas abertas, vem aqui e fecho. E aí o SAS vai ter uma gama de análise estatística, é um programa extremamente famoso no mundo inteiro para análise de dados. No nosso caso aqui a gente só vai falar de delhamento experimental, obviamente. E aí, quando ele abre, ele é um pouco estranho a gente utilizar isso, o SAS no primeiro momento, porque na verdade ele não tem nada, ele não tem botão, ele não tem nada. Então aqui está a última análise que eu rodei aqui, que é a mesma que a gente vai rodar junto, que é a do Blocos. Mas quando ele abre assim, ó. Ele abre vazio. Então a gente não sabe o que escrever, para onde ir. Então o que eu faço geralmente é ir no Google e procurar a partir da rotina que eu quero. Então antes disso eu quero mostrar para vocês, ó, aquela folder shortcuts, ele vai ter lá dentro a minha página de experimental. Ó. Então lá na minha pasta do meu computador eu consigo compartilhar com essa máquina virtual a pasta e ele identifica as minhas rotinas. Então os arquivos que estão .sas eu consigo ler dentro do meu SAS. Então eu só venho aqui, dou 2 cliques e ele já abre a rotina aqui para mim. Então isso é muito fácil, muito mais fácil quando a gente está trabalhando dessa maneira. Então nesse caso aqui a gente está usando, eu peguei uma análise de blocos. Da onde que eu peguei essa análise? Peguei de algum experimento que eu já fiz análise. Ah, mas eu não sei qual é a rotina, qual o procedimento do SAS para rodar delhamento experimental. Então, gente, vai para o Google, procura, quem quiser rodar análise, pode me procurar, tem um monte de lugar que vai perguntar, que vocês vão conseguir achar. Bom, a rotina para fazer a nova, uma das mais famosas, chama PROC-GLM. Então, simplesmente o que eu fiz aqui no SAS, olha, eu não sei como rodar o PROC-GLM, então eu vou lá no Google e escrevo PROC-GLM SAS Example. Então eu vou dar um Enter. O primeiro eu vi que ele está em formato de PDF, então não é muito do meu interesse, mas eu sei que tem um aqui que está na página de suporte do SAS. E ele vai aqui estar na parte de procedimentos. Então eu vou e clico nele. Ele vai direto abrir a página do SAS. Ele descreve um pouco do que é o PROC-GLM. E aí ele avisa que tem teste de hipótese, combinações lineares, tem uma série de coisas. Então é claro que cada um que vai procurar a sua rotina de análise. No meu caso eu já dei a dica para vocês que é o PROC-GLM. E aqui ele já me mostra como é que é um exemplo do PROC-GLM. Então eu posso pegar aqui o dele, o primeiro exemplo, uma nova desbalanceada ou de blocos, ó. Blocos aleatórios, comparações de médias e contrastes. Então eu posso pegar o mais simples aqui de blocos, pode ser o meu caso, e aí ele vai abrir o exemplo do SAS para mim. Então ele já vai te dar um exemplo já com umas linhas de comando, então ele vai descrever, o help do SAS é muito legal. Então ele vai explicar tudo para vocês, o que é cada um, já vai deixar um exemplo de banco de dados, já vai deixar como é que é a programação do PROC-GLM, e se você ainda quiser fazer a comparação entre médias, aí a gente depois, vamos ver se ele vai ter aqui, ou não, não, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer de maneira mais simples, se eu quiser fazer, por exemplo, um teste de Tukey, e quiser fazer a comparação entre dois tratamentos. Então eu posso vir aqui, ó, e copiar exatamente isso aqui, vim aqui para ver se está funcionando bonitinho no meu SAS, ó, venho aqui, copio, vou lá no meu SAS Studio, ó, vazio e colo. Ele me avisa que tem que ser com Ctrl V, não pode ser com colar do mouse. E aí ele vai e cola e eu posso tentar rodar o help dele e ver como é que funciona se está saindo um relatório igualzinho. Então no primeiro momento o que eu sempre faço é, eu vou lá, entendo como é que é o problema dele, vejo se aquilo é aplicado ao meu problema, copio e colo e vejo como é que funciona a rotina deles. E aí eu vejo como é que é a saída, assim, essa saída é interessante para mim. Então aqui o primeiro caso que eu tenho é a minha nova, em que eu tenho o meu modelo, ó, o grau de liberdade do meu modelo, aquele grau de liberdade do resíduo, o que a gente tem, quem vai estudar depois um pouco mais na área de estatística, o que a gente deixa não ficar menor do que 12. Então se eu estiver usando, por exemplo, um modelo de blocos ao acaso, eu tenho que avaliar que esse erro experimental não pode ficar menor do que 12.
E aí tem as fórmulas para poder calcular, é bem simples de poder calcular isso aqui. Quem for para cada área vai ver como é que é. E aí calcula esse grau de liberdade. Eu, particularmente, eles dizem que é não menor do que 10, mas eu particularmente uso não menor que 12. Então, primeiro, na hora de pensar no experimento, dá para poder calcular a priori, antes de fazer o experimento, esse grau de liberdade aqui. E aí eu vejo a saída, vejo se ele está igual, como é que ele está funcionando bonitinho, se ele está identificando. Funcionou? Beleza. O que eu faço? Eu entendo o que é cada um dos pontos aqui e trago para o nosso problema. Então eu vou pegar aqui dos nossos problemas. Então eu tenho um problema aqui de blocos, ó. Vocês vão ter lá numa pasta de blocos. Então lá na pasta de blocos, pode ter vindo de uma planilha, pode ter vindo de um TXT. Então aqui eu tenho 3 colunas, ó. Imagine, produção de leite e eu estou tendo uns tratamentos, por exemplo, aplicação de hormônio, tipo de dieta, estou substituindo alimentos, alguma coisa, e tem um efeito de bloco. E aí eu tenho essas 3 colunas. Então o que eu simplesmente faço, ó, se isso veio de uma planilha, veio de um TXT, é simplesmente vir aqui, ó, copiar, ir lá no meu SAS e colar. Então, quando a gente vem de planilha, ele vai ter essa tabulação aqui, ó, esse espaço. Esse espaço não é legal para nenhum programa. Ele é muito ruim de entender. Então, a primeira coisa quando eu faço é copio e colo para dentro do SAS esses dados, seja de planilha ou de um TXT que veio de uma planilha, é simplesmente marcar esse espaço entre os dois dados. Venho aqui no binóculos, ó, e ele já está marcado, ó, apresentando aqui para mim. E aí eu mando ele substituir, ó. Então ele vai buscar aquele espaçamento e eu vou substituir por número de barras de espaço. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, posso botar uma só. E aí eu coloco aqui, ó, substituir em todos. E aí ele vai substituir aquela tabulação para um novo número de espaço, que aí ele agora vai entender. Se eu não tivesse colocado aquela substituição, ó, então eu vou tirar esse cabeçalho aqui, porque o SAS eu tenho que tirar o data lines, ó. Como é que eu for organizado o banco de dados do SAS? Eu tenho o meu banco de dados, então esse data, eu boto o data e o nome do meu banco de dados, nesse caso eu botei blocos, posso chamar de Léo, posso chamar de aula, posso chamar do que eu quiser. E aí eu termino a linha com 2 pontos, com um ponto e vírgula. Depois eu coloco input. O que é essa linha de input? Ele fala assim, olha, qual é o nome das colunas que estão aqui embaixo? Então essa primeira coluna é a coluna chamada leite, pode ser y, pode ser o que for, minha variável resposta. Não precisa estar nessa ordem, mas é só para estar com um nome. Então essa coluna aqui é do leite, ele tem que estar referenciado aqui. Essa segunda TRT, ó, então eu tenho TRT A, B e C. Quando eu tenho um valor de caractere ou alfanumérico, ou seja, eu tenho combinação de letra e número ou só letra, eu tenho que chamar o nome da coluna, nesse caso meu eu tenho o TRT e eu tenho que colocar esse cifrão. E eu falo para o SAS, olha, essa coluna ele tem um alfanumérico. E aí ele identifica essas letras aqui. E eu também tenho o meu efeito de bloco, tem bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então lá no meu banco de dados, ó, então na hora que eu copiei o meu banco de dados, ó, ele está nessa ordem, só que eu não posso deixar o nome aqui embaixo. Então depois que eu terminar o nome das colunas, eu chamo data lines, e aí tudo que está entre 2 pontos e vírgulas do data lines, ó, eu chamo data lines, ponto e vírgula, e aí tudo que está dentro desse início de ponto e vírgula até esse fim de ponto e vírgula, ele identifica que isso é um banco de dados. Só que imagine que eu copiei e colei e eu mantive essa tabulação. Olha o que acontece. Se eu vier aqui, marcar para ele tentar rodar esse data, eu venho nesse bonequinho aqui, ó. Ele vai avisar, olha, que todos os números e letras, eles estão todos juntos. E ele dá um erro. Olha lá, ele dá, ó, inválido, data inválido. Por quê? Porque isso aqui não é um espaçamento para ele. Não é uma tabulação. Ele não identifica que o 3.04 é uma coisa, TRTA é outra coisa. Então o que eu tenho que fazer é marcar, venho aqui nesse binóculo, já aqui eu já dei as barras de espaço, eu boto para substituir tudo. Aí agora, ó, se eu vier aí marcar e mandar ele ler, aí sim ele identifica. Eu vier aqui no dados, ó, ele vem nesse log, né, para mostrar se foi tudo ok. Ele avisa, eu tenho, ó, 23 observações e 3 variáveis. Demorou tanto, tudo bonitinho. Se eu quiser ver esse aqui no output, ó,
Como é que está a organização desses dados? Ó? Primeira coluna leite, segunda TRT, terceira bloco. Então ele identificou bonitinho cada um deles. Beleza. E aí a gente volta para o nosso procedimento do PROC GLM. Então, toda vez que eu quiser rodar uma rotina do SANS, um procedimento do SANS, eu tenho que chamar ele. Então eu chamo PROC GLM, nesse caso aqui o PROC GLM. Eu venho e chamo o nome do meu banco de dados, então data é igual a quem? Eu venho aqui, eu tenho que ser igual a esse nome aqui, porque eu posso ter vários bancos de dados empilhados, e nesse caso aqui eu quero só chamar esse. Ó. Então data, blocos. E aí depois tem uma coisa que a gente tem que chamar ou não, é esse class. Então imagine assim, o bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eles são categorias, eles são classes. E aí eu tenho que dizer para o SAS, olha, isso daí, o número 1, 2 e 3, ele não é de maneira contínua, eles são categorias. Imagine assim, se eu não colocar ele, por exemplo, o bloco dentro do class, eu estou dizendo que o 2, na verdade, é 2 vezes o valor 1. O 3, ele é 3 vezes o valor 1, ou 1 vez e meio o valor 2. Que o 4, ele é 2 vezes o valor 2, ou 4 vezes o valor 1. Então eu posso estar, por exemplo, se eu estiver usando doses de um medicamento, aumento de concentração de proteína na dieta, altura de planta, se isso for valores numéricos de maneira contínua, eu tenho que tirar, eu não posso colocar isso no class, porque ele não é uma categoria, ele é um número. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, no nosso caso aqui, que o bloco é uma identificação diária, por exemplo, o ENF, o ENF1, o ENF2, o ENF3, Colégio Agrícola 1, Colégio Agrícola 2, ou seja, que vão formar os blocos, ou seja, grupos separados, eu tenho que colocar isso dentro do class. A mesma coisa o TRT. Então, se eu tenho vários grupos de tratamento, eu tenho que indicar para o SAS e falar assim, olha, essas duas variáveis são classes. Porque aí eu vou poder fazer teste de médias entre as classes. E aí depois vem o meu modelo estatístico. Como o modelo aqui é de bloco, eu tenho a minha variável resposta e as minhas duas fontes de variação, que é o efeito do tratamento e o efeito do bloco. Se o meu elemento fosse dentro de um laboratório, dentro de uma estufa, e eu tivesse um ambiente completamente homogêneo, e eu não tivesse o efeito de bloco, na verdade, isso, gente, lá no planejamento, não é agora, depois que já foi tudo pronto, o experimento foi feito em blocos, não. Se o experimento tivesse planejado todo inteiramente causalizado, era simplesmente não colocar o efeito de bloco. E aí a única fonte de variação dentro daquilo ali é o seu tratamento. Para não ficar uma coisa extremamente simples, que é simplesmente apagar o efeito do bloco, mas nesse caso aqui a gente planejou o experimento como um bloco. Se tiver, não é depois que você rodou a análise e viu assim, o bloco não teve efeito. Então eu não preciso colocar o efeito de bloco aqui no modelo. Não, não é isso, está errado. Você tem que colocar esse efeito de bloco se você lá, quando você planejou o experimento, lá no croquis, na hora de planejar como vai ser feito o experimento, se você fez toda a organização na forma de bloco, você tem que colocar no seu modelo o efeito do bloco. Então são as suas fontes de variação. Nesse caso aqui, tratamento e bloco. Se fosse um inteiramente causalizado, ou seja, a única fonte de variação é o tratamento, era simplesmente só colocar que você teria aqui só a resposta e a única fonte de variação o tratamento, era simplesmente colocar leite e TRT. Então aqui é o nosso modelo experimental, né, o nosso modelo estatístico. Depois vem o nosso teste de média. Então esse LSMins é o comando que chama as médias de mínimos quadrados, quando eu quero fazer teste de médias, ou teste múltiplo de médias. E aí eu tenho o meu comando chamado LSMins. Quem é a minha fonte de variação? Nesse caso aqui é o tratamento, tem que ser o mesmo nome da coluna, né? Porque aqui o nome da coluna é TRT. Se fosse trate, seria outra. Se fosse ração, eu tinha que chamar ração. Então aqui é só o mesmo nome. E aí depois eu boto essa barra. E aí depois dessa barra aqui, eu coloco o que eu chamo de adjust. Ou seja, eu quero fazer meu ajuste de médias de acordo com alguns testes. Então nesse caso aqui, se eu vier e botar assim um adjust igual, ele vai me dar as opções que eu tenho. Então eu posso fazer Bonferroni, posso fazer Dunnett, posso fazer Nelson, Schaeffer, SIDAC, Simulate, SMM, T e Tukey. Eu tenho preferência sobre o Tukey.
E aí depois eu posso usar esse comandinho aqui, ó, que é o CL, que eu posso calcular os meus intervalos de confiança, ou confidence limits. E aí, minha rotina está pronta. Eu tenho o meu banco de dados, tenho minha fonte de variação no meu modelo estatístico, tenho aqui quem eu quero fazer a comparação de média, qual é o teste de média que eu quero fazer, e também incluir os meus intervalos de confiança das médias. E aí eu posso rodar. E aí, a primeira saída, sempre é legal, se o banco de dados for muito grande, é vocês avaliarem, olha, quais são as classes que eu coloquei lá. Eu botei TRT e bloco. Quantos níveis ele identificou dentro do TRT? 3. Quem são? TRT A, B e C. E do bloco, ele identificou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é muito bom, após vocês botarem para rodar, vocês verem se está certinho as classes que vocês têm. Porque às vezes você tem A, B e C, e aí na hora você teve um erro de digitação, botou A, B, C, D e E, ou você botou TRT, A e B. Então é bom para você identificar se está tudo ok. A mesma coisa, se ele leu todas as observações, então ele botou aqui, ó, observações lidas, 21. Quantas vão ser utilizadas? 21. E aí depois vem os resultados. Então esse primeiro aqui é o quadro de ANOVA, em que eu tenho meu grau de liberdade para o modelo, minha soma de quadrados, meu quadrado médio e o meu valor de f e o meu p-valor. Então, se ele acusou esse primeiro p-valor abaixo de 0,05, claro, se você está fazendo uma análise que o erro experimental é de 5%, então a sua pressuposição que abaixo de 0,05 existe um contraste não nulo entre aqueles dados observados. Então, entre os tratamentos, existe pelo menos um contraste não nulo. Só que nesse caso aqui, eu quero fazer o contraste do tipo par a par. Então, é o tratamento 1 contra o tratamento 2. O tratamento 1 contra o tratamento 3. O 2 contra o 3. E assim, todos os contrastes, né? A gente já faz todos os contrastes em relação a 3, né? Mas se eu tivesse um número maior de tratamentos, a gente teria também um número maior de contrastes. Ele me dá aqui o R2, para quem gosta, o coeficiente de variação, a média da minha variável resposta. Aqui também ele dá separado as fontes de variação, ó, grau de liberdade para o tratamento, grau de liberdade para o bloco. E aí eu tenho o meu p-valor para o meu tratamento. Então, dentro do meu tratamento existe pelo menos um contraste não nulo. Pode ser que o meu contraste seja o tratamento 1 contra 2 e 3. Se isso for biologicamente viável e você quiser fazer essa indiferença, você pode programar esse contraste. Geralmente o que a gente quer é um contraste par a par. 1 contra 2, 1 contra 3, 2 contra 3. E aí depois vem a minha saída, ó, das minhas médias de mínimos quadrados. Então aqui ele vem identificado, ó, tratamento A, B e C. Média para cada um deles. Então ele tem esse número, ó, ele vai codifica para 1, 2 e 3. E aí, quando ele faz essa tabelinha aqui, ó, de contrastes, ó, 1 contra 2, 1 contra 3. Ou seja, 1 contra 2 foi abaixo de 0,05. Então, existe uma diferença significativa entre 1 e 2. 1 contra 3 já não houve. E 2 contra 3 também não houve. E aí a gente começa a investigar. Olha, eu tenho a minha média, eu tenho o meu intervalo de confiança entre as minhas médias, e aqui ele faz o meu contraste, ó, 1 contra 2, 1 contra 3 e 2 contra 3. E aí eu vejo, olha, esse contraste 1 contra 2, ele foi significativo, olha aqui o p-valor dele. E ele avisou o quê? Que foi negativo. Então, o 1 contra o 2, se houve um valor negativo, quer dizer que a média de 1 menos a média de 2 deu menos 0,5. Então, quando eu olho aqui, ó, era simplesmente o quê? 3,7 menos 3,22. Então, eu sei que existe uma diferença significativa entre essas médias. Se eu quiser ordenar essas médias, eu vou observar o quê? Minha maior média é a B, depois vem a minha média C e depois vem a minha média A. E aí eu posso colocar, por exemplo, letra A aqui para o B, para o C eu coloco AB, e para o A eu coloco B. Por quê? Porque o A não é diferente do C, mas o B é diferente do A. Se eles são diferentes, eu tenho que colocar outras letras. E aí lá na disciplina de estatística vocês vão ver como é que funciona isso.
E aí a gente termina a nossa análise de bloco. Então, vocês viram? Isso é extremamente simples. Agora nós vamos fazer a mesma análise, só que nós vamos levar lá para o R. Então eu vou abrir aqui o do R. Ó. Já deixei para vocês um script aqui, ó, delineamento experimental, R. Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou dar 2 cliques. Vocês já estão craque em R. O que eu vou fazer no R? Primeira coisa, escolher a minha pasta de trabalho. Nunca esqueçam disso. Então eu vou lá, ó, setwd e a minha pasta de trabalho. Então eu sei que está dentro desse caminho. Se for no caminho de vocês tiver outro caminho, lembre de copiar e colar aqui o caminho. E aí eu falo para o R, ó, vou começar a trabalhar nessa minha pasta, está dentro desse caminho. E aí lá eu já tenho um arquivo em txt de blocos, ó, que a gente viu lá na outra aula. Então eu venho aqui, ó, o mesmo e ponho, ó, produção de leite, e eu vou e leio. Então eu vejo se está tudo direitinho, ó, como eu botei entre parênteses ao final de todo do comando, ele vai já ler e já vai me mostrar. Então já vai dar o print para mim. E aí ele vai ter a mesmíssima coisa, ó, cabeçalho, porque eu tenho esse head go true, e as linhas embaixo com as minhas observações, ó. Então é extremamente simples. E aí, lá o que era antes class no SAS, aqui no R eu tenho que chamar o factor. Então eu tenho que chamar de fator. O R tem que entender que isso é um fator, ou é uma classe, ou um grupo. A mesma coisa, a mesma ideia que a gente tem lá no SAS. Então aqui, ó, eu tenho minha produção de leite. Se eu quiser pegar a coluna que está dentro dele, ó, TRT, então é o TRT dentro do meu banco de dados de produção de leite, ó, que está aqui. Transformo isso em fator, e aí o que antes era, não vou nem ler essa coisa aqui, ó, vou botar aqui, ó, PRD leite, opa, cifrão, ó, TRT, ó, se eu vier e ler, ele vai entender que tem tudo ali dentro, beleza. Só que quando eu transformo ele em fator, usei aquele factor, e eu leio novamente, ele identifica agora que eu tenho níveis ali dentro. Ou seja, ele sabe que tem 3 tipos de grupos ali dentro. Então ele tem o A, o B e o C. A mesma coisa é o bloco. E aí eu mostro para ele, olha, aquilo ali são fatores. Então é a mesma coisa, a mesma ideia do class lá do SAS. E aí a gente tem também uma função do R que ele faz de linear models, ou seja, aquela função que vai fazer os meus modelos lineares para análise da ANOVA. Então, dentro desse modelo, eu tenho a mesma ideia, ó, a minha variável resposta, dentro da minha função LM, ó, como ele é uma função, aqui no R eu tenho que colocar tudo entre parênteses. Então, eu tenho minha variável resposta, till, que é a mesma coisa lá do igual, lá do SAS, só que para a gente não ter as duas coisas do igual, o R tem como padrão, como ele é uma função, a função ele usa esse till. Então, ele vai ser em função de quem? TRT e bloco. Se fosse um inteiramente causalizado, é simplesmente não colocar o efeito de bloco. Como no nosso caso a gente já teve o planejamento de bloco, a gente vai e usa. Então, como é que é esse modelo experimental? Eu tenho a minha variável resposta igual a um intercepto mais o efeito de tratamento mais o efeito de bloco mais o erro experimental. Então, é a minha fonte de variação lá. Então, lembra que eu falei? Se eu não tiver o efeito de bloco, por exemplo, se eu montei um experimento inteiramente causalizado e existe alguma fonte de variação ali, e eu negligenciei essa fonte de variação, o componente de variância vai lá para o erro. E aí a gente acaba inflacionando o erro. Então, por isso é muito importante o entendimento de como planejar um experimento. É lá na fase de planejamento, gente, não é na fase de análise, não. A fase de análise você simplesmente vai implementar o modelo experimental seu. E aí eu preciso chamar esse data. Então, igual lá eu tenho no proc glm data igual, aqui eu também tenho que ter data igual. Então ele vai ler o meu banco de dados, ó, meu PRD leite. Porque aqui ele vai entender, vai procurar minha coluna de TRT e a minha de bloco. Aí eu vou e leio. Quando eu leio, eu vou ter a minha opção, ó, de chamar a minha ANOVA. Então tem uma função do R chamada ANOVA, blocos. Então ele já entendeu que tem um modelo experimental aqui dentro, um modelo linear. E aí ele lê e me mostra
ANOVA. Então ele tem o meu grau de liberdade para tratamento, para o bloco, para o resíduo. Então isso é muito importante na hora de planejar o experimento. Já tem que saber que esse grau de liberdade não pode ser menor, na minha opinião, menor do que 12. Então esse grau de liberdade aqui é o número de opções que você tem. Por isso que ele é sempre o número de tratamentos menos 1, o número de observações menos 1, o número de blocos menos 1. Por quê? Se nesse caso nosso a gente tem 3 tratamentos, eu posso escolher o primeiro de maneira casual, o segundo de maneira casual. O terceiro já é uma consequência dos outros. O terceiro eu não escolho mais. Então, por isso que é 3 menos 1. Daí o meu grau de liberdade de escolha que eu tenho. O último eu não tenho escolha. Ele é simplesmente consequência dos dois anteriores. É igual quando você está jogando bola quando era criança, que o time ia escolhendo o outro, e se você for o último, a pessoa não tem escolha, ele vai ter que ficar com você. Então a ideia é a mesma do grau de liberdade. E aí a gente pode usar. E aí a gente tem a nossa ANOVA. Para o R, a gente pode chamar esse pacotinho EMMINS, que ele vai dar lá aquela função do LSMINS, que o SAS tem. Então aqui no R a gente tem essa função, então eu chamo essa biblioteca EMMINS. No meu caso eu já instalei a biblioteca, né? E aí dentro desse EMMINS eu tenho quem? A minha função, que por coincidência é o mesmo nome. E aí ele pega, olha, quem é o seu modelo experimental aqui? Blocos. E aí quem você quer fazer as médias de mínimos quadrados? TRT. E é igual lá o do LSMINS do SAS. E aí eu venho e mando rodar isso aqui. E aí ele já faz a minha média, o meu erro da média, o grau de liberdade e o meu intervalo de confiança. Então são as mesmas informações que tem lá no SAS, a gente tem aqui no R. Se eu quiser fazer a minha comparação par a par, eu leio e aí ele faz um Tukey. E ele avisa, olha, fiz um Tukey em que tem o contraste, ó, A contra B, A contra C, B contra C. E aqui o p-valor. Então é o mesmo valor que tem lá no SAS. Talvez lá nas últimas casas seja diferente, mas isso é só porque no do algoritmo tem algumas aproximações, mas isso não vai influenciar em nada. Então aqui ó, a gente teve uma diferença significativa ó, entre A e B. Se eu quiser voltar aqui em cima, eu consigo ver essa diferença significativa. Como? Pelo intervalo de confiança. Então a média de A ela vai de 3,23. Só que ele vai de 299 até 346. E o B ele tem a média 3,73. Só que ele vai de 3,50 de valor mínimo até 3,97. Se vocês observarem, nunca o valor máximo coincide com o valor mínimo do outro. Então, se eles nunca vão se encontrar, isso quer dizer que eu tenho uma diferença significativa entre eles, ou seja, existe uma probabilidade de esses dois tratamentos serem estatisticamente diferentes. Então, daí vem essa ideia aqui, ó, desse p-valor. Então, a diferença estatística é quando nunca que eu tenho a minha probabilidade que eles não vão se encontrar. Então, a máxima probabilidade que eles não vão se encontrar aqui, ó, que eles podem se encontrar é a 1%. Então, se o meu teste está sendo a 5%, eu já tenho como ideia que existe uma diferença significativa entre esses três. A mesma coisa eu deixei aqui para o quadrado latino. A gente pode ter a mesma ideia ó, do quadrado latino. Então, vamos olhar os dados lá de quadrado latino. A gente pode ler direto no R. Então, aqui agora eu vou trocar minha pasta de trabalho e vou ler o meu quadrado latino aqui. Ó. É um TXT que está dentro da pasta, vocês têm acesso a ela. Então eu tenho o meu período, o meu animal e o meu tratamento. E aí eu tenho minha resposta. Então eu tenho o período 1, animal 1, tratamento 1. Período 1, animal 2, tratamento 4. Claro que isso aqui foi porque foi de maneira aleatória. E aí o próximo período, eu vou trocar em qual tratamento qual animal está recebendo o meu tratamento. Então, eu estou girando. A cada período, eu vou fazendo a minha nova repetição. Então, eu tenho um efeito de linha e de coluna, nesse caso aqui, para o período. Então, aqui no R, quando a gente for ler, eu tenho o meu quadrado latino, porque eu planejei o meu quadrado latino sendo a minha linha, o período, e a minha coluna, animal. E a minha fonte de variação aqui como tratamento, esse TRT.
e aqui eu tenho a minha variável resposta. A mesma coisa eu vou fazer lá no SAS, só que a gente já está aqui no R, vamos fazer no R. Eu já chamo meu pacote emins, só para poder depois já fazer a análise. E aí eu tenho, olha, eu tenho que mostrar para o R que o meu TRT ele é um fator, a mesma coisa acontece com o período e a mesma coisa acontece com o animal. E aí eu tenho de novo o meu LM, minha característica ou a minha resposta, né? Minha variável dependentes e as minhas variáveis independentes. Nesse meu caso aqui eu tenho o tratamento, período e animal. Então eu posso ter o tratamento, linha, coluna. E a data, o data, né, o meu banco de dados, eu tenho quadrado latino. Chamei ele aqui em cima. O que é quadrado latino? Então vamos rodar e vamos pedir a nova desses resultados. Então ele vai montar a nova para a gente. Ó. Então eu tenho o meu tratamento, o meu período, o meu animal, então minha linha e coluna e o meu resíduo. Então olha só, esse experimento aqui ele foi mal planejado. Por quê? Porque sobrou apenas o grau de liberdade para o resíduo de 6. Então nesse caso aqui eu já não aceitaria fazer essa análise. Por quê? Porque o grau de liberdade foi muito baixo para o resíduo. E aí o que eu falei com vocês, eu aceitaria um grau de liberdade como no mínimo sendo 12. Por isso que quando se faz um quadrado latino 4×4, então se vocês entenderem aqui, eu tenho 4 tratamentos, menos 1, 3. Quando se faz isso, a gente tem que ter um quadrado latino duplo, que aí eu vou fazer 2 quadrados latinos simultâneos, e aí o que a gente vai ter é aumentar o nosso grau de liberdade. Então tudo vai ser duplicado aqui ó, em relação ao resíduo. Então eu continuo diminuindo 3, continuo diminuindo 3 do período, do animal, e aí aqui no resíduo, no nosso caso aqui, a gente vai ter 12 graus de liberdade do resíduo. Por isso que eu falei com vocês. Geralmente, quando a gente vai fazer um 3×3 ou 4×4, até o 3×3 tem menos graus de liberdade, quando a gente vai fazer o 3×3 e o 4×4, a gente tem que fazer duplo. Já quando a gente vai fazer 5×5, a gente não precisa fazer 2 quadrados latinos, porque aí a gente já tem grau de liberdade suficiente aqui. Beleza? E aí a gente roda a nova, mesma coisa lá, ó, eu tenho o meu modelo aqui experimental e quero fazer meu contraste par a par. Se no meu caso fosse, que eu não falei no outro, mas se fosse, no meu caso, fosse uma variável quantitativa, que eu quero fazer os meus modelos, os meus polinômios, eu quero avaliar se ele é linear, quadrático ou cúbico, eu posso pedir, ele vai testar, olha, eu quero testar o linear, o quadrático e o cúbico para a variável tratamento. É claro que se ela for uma variável contínua. No nosso caso aqui, ela é uma variável categórica. Então eu tenho que fazer os contrastes de média par a par. Então por isso eu tenho que usar a função pairs. E aí eu faço par a par. Ó. Aí ele vai e pega tratamento 1 contra o 2, 1 contra o 3, 1 contra o 4, 2 contra 3, 2 contra 4, 3 contra 4. P-valor de cada um deles. E aí é isso. Então ele é extremamente simples quando a gente tem essas variações. Então se eu quiser aqui, ó, olhar as minhas médias, erro padrão da média, aqui o grau de liberdade residual e os meus intervalos de confiança para cada média. Quando eu for fazer isso lá no SAS, ó, já deixei minha colinha aqui, ó, delineamento de quadrado latino. O que eu fiz? Eu peguei a mesma coisa que eu já tenho aqui no do bloco, ó, é a mesma ideia. Banco de dados, nome das minhas colunas, fui lá, vim lá, copiei e colei, ó, dentro do meu banco de dados de TXT, planilha, para cada um de lá. Retirei o nome das colunas daqui e joguei para cá para cima. Já retirei aquela tabulação de espaço entre um e outro. E aí eu posso ler esses novos dados. Ó. Clico aqui. Ele já vai e mostra. Eu tenho período, animal, tratamento, variável resposta. Aí eu tenho aqui ó, o meu proc GLM. No proc GLM eu tenho o meu banco de dados. Ó. A minha classe, que lá no R é o factor, o meu modelo estatístico, que é igualzinho que a gente tem lá no R, ó, que é uma variável resposta,
Aqui lá a gente usa til, aqui eu uso igual, e as minhas fontes de variação. Uso o meu LS-Min para fazer minha média de mínimos quadrados. Tem aqui o meu efeito que eu quero fazer a comparação, né? Nesse caso aqui a gente tem o efeito de tratamento. Peço um teste de média, os meus intervalos de confiança, e aí eu posso rodar. E aí eu tenho novamente aqui, ó, minhas classes, ó, então ele está entendendo que eu tenho 4 períodos, 4 animais, 4 tratamentos. Obviamente, como isso aqui é um quadrado latino, eu tenho que ter 4, 4, 4, porque ele é um quadrado. Aí aqui eu tenho a minha nova, meu R quadrado, minha nova sem o efeito, né, do intercepto, então aqui a minha nova só com os efeitos das fontes de variação. Aqui eu tenho meu erro, meu grau de liberdade residual. Meus valores de média de mínimos quadrados, ele vai e codifica para média 1, 2, 3 e 4. Se aqui tivesse em letra, em nome, qualquer coisa, ele vem e codifica para número. E aí aqui eu tenho os meus contrastes, ó, 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4. E eu tenho as minhas comparações para cada um deles. Tenho as minhas médias, os meus intervalos de confiança da média. Então, por exemplo, ó, 1 contra 2. 59, ele vai de 58 até 61. O 2 vai de 63 até 66. Então, se a gente olhar aqui, ó, o contraste, ó, 1 contra 2, deu diferença estatisticamente. O que? Os intervalos de confiança deles não se justapõem. Então, existe uma diferença estatística, e assim a gente pode fazer para cada um deles. É óbvio que quando a gente tem um número muito grande de contrastes, a do grau de liberdade, usando esse intervalo de confiança, pode ser falho, porque isso é como se fosse um teste T. Que ele usa, o intervalo de confiança usa probabilidade T, baseado em probabilidade T, em distribuição T. Então, para isso, a gente precisa de um teste mais robusto. Por isso, eu uso o teste Tukey. Para a gente manter aquele erro de 5%. Aqui o SAS tem algumas comparações, algumas visualizações, mas que não vem ao caso. Então, entenderam? A mesma coisa para os outros delineamentos. Se no meu caso aqui for só inteiramente causalizado, eu tiro a minha delineamento experimental aqui, ó. Nesse caso aqui, eu já planejei que era um quadrado latino. Então, eu preciso incluir no meu modelo experimental aqui, ó, nesse model, as minhas fontes de variação.